Olá pessoal, tudo bom? Então vamos para mais uma aula de Umbanda, da teologia da Umbanda, que hoje falaremos sobre os falangeiros. Os falangeiros é uma característica muito forte dentro da Umbanda, que são as falanges. Então, são as falanges de seres, de espíritos, espíritos de luz, que se manifestam no terreiro de Umbanda e atuam com uma força, com uma intenção junto ao terreiro. Então, os falangeiros é porque são ligados à falange. Então, a falange dos pretos velhos, as falanges dos ciganos, as falanges dos exus, as falanges dos baianos, dos marinheiros. Então, são falanges. Essas falanges são grandes grupos de espíritos que se manifestam através de um trejeito, de um comportamento junto ao terreiro. Então, no terreiro, a gente vai ver várias falanges como essas, né? E essas falanges têm uma função, têm um trabalho muito específico. Geralmente, todos os médios possuem, dentro dos seres que eles vão se manifestar, que vão incorporar, tem falangeiro de diversas linhas. Geralmente, as pessoas manifestam primeiro os Exus e Pombageiras, por causa que a energia deles é muito parecida com a nossa, um pouquinho mais densa. Então, eles estão lá trabalhando, atuando muito mais próximo do nosso campo. E os falangeiros dos Exus, eles são os protetores, eles são os guardiões, né? E é o que mais sofre preconceito. Por isso também eu começo por eles, porque por uma influência da igreja evangélica, de muitas linhas de igreja evangélica, se acredita que os Exus são demônios, são espíritos de baixa densidade, que não são espíritos de luz. Na verdade, são grandes trabalhadores da luz. Então, eles têm um jeito específico de ser. Então, existem pomagiras, exus que falam palavrão, que tomam uma cachaça, um champanhe, usam cigarros, mas isso são elementos e ferramentas de trabalho que esses seres eles se colocam a serviço. Então, aquela cachaça tem um elemento de trabalho, de proteção. O cigarro, a risada também, eles dão muitas risadas. Essas risadas se acreditam que quebram demandas negativas. E eles são aqueles que estão muito à linha de frente de proteção contra eguns, contra obsessores. Eles são profundamente profundos conhecedores das trevas, de magias negras. Então, eles trabalham muito no campo de proteção e são guardiões. E as pombagiras, que se muito acreditam que são prostitutas, elas são promíscuas, e não é verdade, né? Pode ser que muitas foram prostitutas em vidas passadas, mas isso não é matemático. Toda pombagira foi uma prostituta. Isso não é verdade. Muitas não foram prostitutas, não foram nada disso e trabalham na linha das pombagiras. As pombagiras são profundos, são seres de muito empoderamento feminino, têm um trabalho de empoderar as mulheres, de trabalhar o sagrado feminino, de, de trabalhar as relações afetivas e amorosas. Elas não têm o papel de ficar amarrando ninguém, pode até amarrar alguém, mas colocando muito bem o objetivo que existe uma lei de retorno. Mas muitas bombadeiras não trabalham com isso, não é feitio de trabalhar com amarração. Muitos nós dizemos assim que quando trabalham com amarração, pode ser seres que não são pombageiras, são outros seres que se dizem ser pombageiras, mas não são. Então, as pombageiras, elas usam vermelho, elas são muito vaidosas, mas são verdadeiras senhoras que trabalham com conhecimento profundo sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre proteção, sobre abrir os olhos para a realidade. Os ensinamentos delas são muito práticos, elas colocam a verdade muito na cara das pessoas, elas não dão rodeio nos ensinamentos, assim como os Exus também mostram muito o lado sombra de cada um.
Os ensinamentos deles são muito práticos e muito éticos, muito honestos. E assim são as pombagiras e Exus, ao qual nós devemos muito respeito, desconstruir o preconceito que se tem contra isso, desconstruir o preconceito até mesmo sobre o que é ser um espírito de luz. Ele pode falar um palavrão, ele pode falar isso, mas existe verdade na fala dele. Eles trabalham para a luz. Então, desconstruir esse mágico espírito de luz, ele não dá risada, ele não toma uma cachaçinha. Eles também estão graduando-se na luz. Não estão numa mesma potência de elevação como, por exemplo, um preto velho. Mas existem também, dentro da falange das pombagiras dos Exus, espíritos que estão buscando uma evolução cada vez maior. E podem chegar a uma evolução de uma pombagira, um Exu, uma elevação muito grande mesmo. Afinal, ser uma pombagira, um Exu, é um serviço espiritual. Ele não significa que todo momento eles estão ali naquele trejeito, mas enquanto eles estão trabalhando em um terreiro ou qualquer lugar, eles se vestem daquele jeito. Colocam suas capas, carregam um tridente ou facas como elementos de proteção, de trabalho. Enquanto eles estão ali atuando naquele trabalho, eles agem daquela forma, mas estão também se graduando na luz. Afinal, a escala evolutiva é muito grande. Existem pombagiras em um certo nível e outros em níveis muito maiores, mas nenhum se considera melhor ou pior do que ninguém. São o que são na sua evolução. Então, existem vários títulos de pombagira. Dentro da falange da pombagira dos Exus, existem outras falanges maiores ou menores, como a falange dos Exus, Capa Preta, Tranca-Rua das Almas, o Senhor das Encruzilhadas, né? E Rei das Encruzilhadas, e tantas outras linhas de Exus que existem, também que se dividem, são menores. Um Exu, quando fala, eu sou o Tranca-Rua das Almas, e em outro terreiro aparece um outro Exu Tranca-Rua das Almas, não necessariamente é o mesmo, mas é um ser que se manifesta sobre esse título de Exu Tranca-Rua das Almas, Rei das Encruzilhadas, Sete Facadas e tantos outros, se manifestam com esse nome, mas não necessariamente é o mesmo, mas é porque é o título com o qual eles estão ali naquele momento trabalhando, tá bom? Assim como também as pombagiras, pombagira cigana, Maria Padilha, Dama da Noite, e tantos títulos que se existem, né? Nossa, Maria do Cabaré e tantos outros têm vários títulos. São uma falange. E dentro dessa falange existem hierarquias lá dentro. Algumas trabalham nas ruas, algumas trabalham necessariamente no cemitério, mas no cemitério trabalhando com encaminhamento, trabalhando, atuando, não fazendo nada de mal. E tantos outras linhas de pombageiras que estão sempre atuando. Então, essa é a linha das pombageiras. Existe outra linha também, né, dos pretos velhos. Os pretos velhos são os mais famosos, vamos dizer assim, né? E também são espíritos de muita luz. Muitos deles foram negros, escravizados, trabalhando na senzala. E nesse trabalho, nessa vida passada que eles tiveram, eles se iluminaram e foram para lugares como Aruanda, Angola, que são colônias espirituais. É como se fossem cidades espirituais de seres de muita luz. E eles também estão ali trabalhando. Então temos Pai João de Aruanda, Pai Joaquim, Pai Manuel, Pai Jacob e tantos outros nomes que eles se manifestam. A mesma coisa. Pai Manuel de Aruanda aqui não significa que no outro terreiro tem um Pai Manuel de Aruanda, é o mesmo. Claro que eles se manifestam também em outros terreiros,
talvez com o mesmo nome, mas nem sempre são os mesmos. Então, os pretos velhos, né, que são, nós chamamos muito eles de vovôs, os vovôs que carregam sempre o arquétipo de segurando uma bengala, um chapeuzinho, o terço, né, as vovós também, e na sua simplicidade de vovó, esse jeito mais ancião, conversam, então ensinam muita sabedoria. Nós brincamos que são os psicólogos do astral, né? São pessoas de muita sabedoria que ensinam os seus filhos um caminho de espiritualidade, um caminho de amor, um caminho da paciência, pois como pessoas, seres que foram mais velhos, tiveram muitas experiências e nos ensinam muito isso. Então, todas as falanges são seres que nos ensinam um caminho de sabedoria, um caminho de muito amor, um caminho de muito ensinamento e disciplina. A busca pela disciplina é algo que os pretos velhos falam muito sobre isso. E a simplicidade. São seres de muita luz, mas que vêm nessa roupagem de preto velho, nossa, sua simplicidade de vovô e vovó, para trazer ensinamentos simples, mas com uma profundidade impressionante. Então, existem muitas falanges de pretos velhos, geralmente numa casa espírita, numa casa de umbanda, né? Não espírita kardecista, mas uma casa de umbanda. São seres que muitas vezes são os mentores da casa, que orientam os trabalhos espirituais. Então, é por isso que a umbanda é um caminho muito do ensinamento oral. São os pretos velhos que ensinam sobre a umbanda, ensinam sobre o que é essa fé, como conduzir os ritos, o rito dos batismos, os ritos de feitio de guia, os ritos de consagração. Eles orientam tudo acertadamente e eles que geralmente organizam também os calendários de trabalho. Tudo é perguntado para a espiritualidade. Muitas vezes é tudo perguntado para os pretos velhos, como os mentores da casas, que são assim um cargo de hierarquia elevada, mas é uma hierarquia que é levada com muito amor, com muita tranquilidade. Então eles ensinam isso. Todos nós também recebemos também temos um preto velho que nos acompanha e pelo desenvolvimento mediúnico você pode entender os quais são os pretos velhos que acompanham você e essa sabedoria que também você carrega. Então os pretos velhos são muitas falanges. Às vezes pode vir o nome de um preto velho que é pouco conhecido, e muitas vezes o mais conhecido é Pai João de Aruanda, Pai Joaquim das Almas, né? Pai João de Angola, mas pode ser um outro nome. É, um outro nome, Pai Lucas, é, Pai, por exemplo, Pai André. Então, são muitas diferenças que podem existir. E essa falange é uma falange de muito ensinamento. As pessoas vêm, às vezes, no terreiro para terem uma consulta com esses pretos velhos. O que é uma consulta? É uma conversa onde você pode tirar suas dúvidas, trazer as suas angústias, trazer as suas dúvidas que talvez muitas pessoas não conseguiram responder e você pode ir em um terreiro para perguntar. Não precisa ser da Umbanda para receber um atendimento de preto velho, você pode seguir qualquer religião e ter um dedo de prosa, né, com os pretos velhos. Os pretos velhos, nas suas oferendas, gostam muito de café. Então, quando às vezes está tendo um atendimento, pede que se faça café, coloque nas oferendas também coisas muito simples como uma rapadura, uma broa. Então, essas coisas simples da roça. Eles gostam muito de pitar um cachimbo. Então, é uma ferramenta de trabalho onde eles trazem um cachimbinho, fumam um cachimbinho durante o atendimento, né? Usando um tabaco ou outras ervas intuídas pelos médios. E a outra falange, né? Assim, nós vamos falar das principais falanges, mas existem tantas outras falanges. Outra falange, por exemplo, é a falange dos baianos.
Então, como a nossa fé é muito enculturada, então o que que foi acontecendo? Aonde a fé da Umbanda foi caminhando, foi se percebendo outras falanges incorporadas à cultura do povo brasileiro, como é o caso dos baianos, né? Em Minas aparecem muitos os seres dos baianos, principalmente na Bahia. Então, os baianos são, quando eles giram na gira de Umbanda, eles vêm como pessoas que gostam de dançar, do movimento baiano, da descontração, né? Os baianos, eles são muito importantes porque eles quebram demandas negativas. São seres que observam muito ao redor, são, de uma certa forma, protetores. Eles podem tomar às vezes, uma cachaçinha, né? Ou usar um chapéu. Então, os baianos, eles trazem o ensinamento da alegria, da simplicidade, de viver a vida com muito mais leveza, mas também com o olho atento, porque os baianos também têm a sua malandragem de perceber o mundo e também de perceber o desafio da vida. Será que o outro é meu amigo mesmo ou não é? Então temos que ter um olhar de baiano. Então o baiano nos ensina a ter o molejo da vida e quebra a demanda, nos protege. Então as pessoas usam a guia, né? Tem a guia dos baianos para se conectarem mais com esses baianos e pedir essa quebra de demanda. Outro, outras falanges, né? Por exemplo, assim que nós podemos dizer, é a falange dos caboclos. Os caboclos é uma falange também muito importante, muito conhecida, que são os espíritos guerreiros da mata. Então, quando eles vêm, há muito grito, gritos de guerra, gritos de, né, como guerreiros. Então, eles parecem que estão puxando um arco e flecha. São elementos de trabalho, o arco e flecha, bater forte com a mão no peito das pessoas para ativar o chakra cardíaco e também bater no chão. Eles batem muito no chão para sentir essa força da terra. Então, os caboclos, eles são espíritos também de muita luz, são seres de uma elevada vibração espiritual. Coexiste um caboclo, caboclo pena verde, caboclo pena branca, caboclo rei da mata, caboclo giramundo, caboclo rei das encruzilhadas, né? Também tem esse tipo de nomes. Caboclo Caçadora, Jurema Caçadora. Então, tem muitos nomes que também se dividem em falanges, e esses caboclos também têm uma elevada vibração. São seres, são mestres. Alguns manifestam na sua simplicidade, outros também têm um vocabulário muito impecável, bem com uma voz muito séria. Os caboclos não são muito de brincadeira. Como os baianos podem rir, brincar, os caboclos já vêm com uma figura muito séria, trazendo ensinamento muito pontual, muito claro, são muito racionais quando vão trazer o ensinamento. E eles impõem muito respeito. É claro que todos impõem respeito, mas a seriedade deles impõe um respeito muito grande. E eles têm ensinamentos de cura, ensinamentos de uma vida muito reta, uma vida muito disciplinar e uma vida que caminha muito com a natureza, em contato com a natureza. É muito importante se conectar com os caboclos e na força da natureza. Eles também fazem benzimentos, também fazem atendimentos e os caboclos ensinam muita coisa. Ensinam como usar um rapé, como fazer um chá, como se conectar ainda mais com o poder da mata. Então, são ensinamentos muito interessantes que os caboclos trazem. Que a força da mata e a força também da natureza, a força do xamanismo. Então, é por isso que muitas vezes as linhas xamânicas e tradições indígenas vêm para o terreiro, porque vão se conectando muito com as orientações desses caboclos. Outros seres também são os boiadeiros. Os boiadeiros, quando descem
na gira, eles gritam, "Ê, boi", né? É, o boi significa um egum, um obsessor. Então, os boiadeiros também têm uma certa linha, um pouquinho assim, uma certa linha da esquerda. O que que é a esquerda? Os Exus e os Pombagiras trabalham na linha da esquerda e outros trabalham na linha da direita. Então, os boiadeiros têm uma certa ligação com a linha da esquerda, que é uma linha também de proteção, é uma linha que percebe o mal logo que está à frente e laça esse mal. Os boiadeiros, eles conseguem perceber e quebrar a demanda também, são muitos protetores, também às vezes gostam de uma bebida, eles gostam de um traje muito assim, realmente de boiadeiro, um chapéu de couro, como é que eu falo? Um chicote, né? Gosto de ter perto com isso e os ensinamentos dos boiadeiros muito conectado com essa força do campo. São espíritos que foram boiadeiro, que trabalharam no campo, trabalharam junto com os bois, que trabalharam nas fazendas e também têm o seu merecimento de trabalho, de serviço e tem uma importância muito grande dentro da Umbanda. Outro Outra falange também são dos marinheiros. Marinheiros têm até um molejo muito engraçado quando eles começam a vir na gira, porque eles não têm muito equilíbrio. Então, eles vêm como se fosse, por exemplo, na onda do mar. Então, eles perdem o equilíbrio, eles perdem um pouco, não andam reto como as outras falanges, né? E aí eles se seguram nas pilastras, se seguram um pouco nas paredes, né? Mas como fosse a onda do mar. Os marinheiros são muito engraçados, eles são muito animados, gostam também de uma cachaça, às vezes de um cigarro, e trazem a sabedoria do mar. Então, os baianos é muito chamado, por exemplo, quando precisam trabalhar as emoções, já que trabalham com as águas, as emoções, quando tem uma tristeza, quando tem uma energia um pouco negativa, os baianos são chamados para decantar essa energia, para decantar esse tipo de vibração, e assim eles vão levando isso para longe, né? Os marinheiros, eles têm a força de controlar as emoções, de dar eixo ao nosso campo emocional, e também eles são seres de muita luz, e esses seres de muita luz trazem o ensinamento a partir das águas, a partir das suas experiências com o mar. A primeira coisa, são espíritos muito desapegados, já que viviam no mar, então eles têm um senso de liberdade muito grande. E esses são os marinheiros. Então, os marinheiros, sempre com o seu chapéuzinho, a roupa como fosse de um militar marinheiro mesmo, né? E outras falanges que nós temos também na linha da Umbanda são a linha dos ciganos, que tem uma certa ligação com as pombagiras, muitas vezes, mas a linha dos ciganos é uma linha mais do Oriente. Então, eles trabalham muito a energia da prosperidade, a energia financeira, eles são muito requintados, cuidam muito da vaidade, das roupas, eles têm um jeito de ser muito vaidoso. Então, os ciganos trabalham muito essa linha financeira, a linha da prosperidade. Então, nos ensina a importância da prosperidade, a prosperidade material, a prosperidade espiritual, a ter uma vida espiritual e, ao mesmo tempo, ter elegância, que é muito interessante na linha dos ciganos. Então, muitas vezes nós fazemos oferendas a esses seres para trazer valores para nós, para trazer ainda mais abundância para a nossa vida. E esses são os ensinamentos que nos trazem até dicas financeiras, até dicas de trabalho. Como eles trabalham a vida da prosperidade, eles podem muito falar sobre as nossas vocações. Às vezes estamos em um trabalho que não é muito ligado ao nosso coração. Então, onde precisamos estar trabalhando, eles observam muito os nossos talentos. Quais são os nossos talentos? Ou como é que nós podemos ter uma vida próspera
relacionado aos nossos talentos, relacionado aos nossos dons. Então, os ciganos trabalham muito a partir desse tipo de ensinamento. Outra linha também que pertence, vamos ver, já falei dos baianos, já falei dos pretos velhos, dos Exu, das pombageiras, né? Dos marinheiros, mas também temos tantas outras linhas de trabalho também na Umbanda, né? Por exemplo, a dos herês, que são essas crianças. Às vezes são crianças que já desencarnaram ou também são crianças encantadas, são as encantarias. Então, são seres que nunca encarnaram aqui nessa terra. E essas crianças, quando manifestam, é uma grande alegria, é, elas são alegres, elas brincam, como uma criança mesmo, quando se manifesta. Gosta de bala, gosta de brincadeira, gosta de suco, gosta de refrigerante, gosta de Yakult, gostam muitas vezes de uma boneca, de um boneco. Então, o altar dos herês também são muito animados, né? São altares com joguinho, com boneca, com balas, né? E até a guia dos herês é uma guia muito de criança, né? Tem dadinho, tem brinquedinho, tem cores coloridas, né? Mas não se engane com a simplicidade dessas crianças. Essas crianças têm uma sabedoria milenar. Quando você conversa com elas, elas explicam sobre a vida, elas explicam sobre o mal, elas explicam sobre a origem da vida, sobre o sentido da vida. São crianças que, não se enganem, têm uma sabedoria muito grande e trabalham muito a criança interior nossa. O quanto é importante brincar, se divertir, viver uma vida divertida. E tem a seriedade da vida, a responsabilidade da vida, mas também a brincadeira como uma importância terapêutica para cada um de nós. Então, são uma dessas falanges, viu, gente? Então, essas falanges são uma das principais dentro da linha da Umbanda, mas existem tantas outras. Então, nós vamos nos apegar aqui e, em algum outro momento, podemos falar também como se conectar mais com essas falanges, e ao qual muitos de nós também têm ligação com elas.